sentindo sua vida e a sua fé todos os dias. Então, isso foi muito importante. Foi verdadeiramente uma experiência de sinodalidade profunda, porque nas pequenas plenárias, todo mundo teve a possibilidade de falar. E os nossos assessores acolheram as contribuições que vieram das diferentes comunidades e conseguiram iluminar à luz do magistério, à luz da palavra de Deus, tudo o que as comunidades estavam sentindo. E dali para frente, foi desenvolvido o nosso trabalho. Então, o que é que a gente pode esperar deste intereclesial? Primeiro, uma metodologia renovada. Nós, desta vez, não fizemos do intereclesial uma celebração, mas fizemos uma oficina de fé e de eclesialidade. Uma oficina que acolheu a caminhada que foi feita nas comunidades até agora para ajudar a continuar esta caminhada daqui para frente. E foram dadas umas luzes, por exemplo, fortalecer a comunidade. Nós não podemos esquecer que as SEBs são comunidades e que levam à frente a experiência da comunidade. Uma comunidade em que todo mundo se reconhece, em que todo mundo pode expressar a dimensão do cuidado com os irmãos e as irmãs, contra o individualismo, contra a indiferença imperante, contra toda a tentação de se fechar num tipo de religiosidade muito pessoal, muito individualista. Então, uma dimensão importante será de lembrar da força da comunidade. Então, daqui para frente, fortalecer o caminho das comunidades como comunidade de fraternidade. Outra coisa importante que foi dita foi a importância de manter e fortalecer a profecia. Deixo que o Marcelo Barros fale sobre este aspecto. Mas a profecia como encarnação da palavra, como sonho de uma vida que anuncia de uma vida nova, os novos céus e a nova terra, mas que precisam de homens e mulheres renovados neste mundo, que tenham a capacidade e a coragem de caminhar na contracorrente. E nós somos chamados a andar na contracorrente desta mentalidade de hoje. Então, isso é outra coisa que nós esperamos, a coragem da profecia nas nossas comunidades, na contracorrente de uma sociedade capitalista, de uma sociedade que primeia para o lucro, para a economia, e que divide as pessoas uma das outras. Uma profecia que fala de fraternidade, que fala de justiça, que fala de paz, e que quer atuar tudo isso a partir de hoje. Porque o que nós queremos dizer que o novo céu e nova terra, este reino de Deus, não será amanhã. É a partir de hoje, é a partir de já. O Senhor já nos salvou, já nos introduziu no reino. É nossa tarefa dar forma, dar visibilidade, dar concreteza a este reino de Deus. Então, a fim de tudo isso, este intereclesial, com a sua experiência de fraternidade, com o seu entusiasmo, com a sua acolhida de todos, verdadeiramente todos, com a sua caminhada para lembrando os mártires, com as suas celebrações, com a presença dos jovens, nos deu força para reanimar esta esperança. Então, eu penso que posso entregar a todos vocês este recado, este legado que vem do 15º Oriente Eclesial. Teria muitas mais coisas para dizer, mas o tempo está acabando, devo sair daqui. O que desejo que esta reflexão possa continuar nas comunidades, em todas as comunidades, continuar esta reflexão, porque iniciamos, através deste intereclesial, uma reflexão profunda para fortalecer a nossa identidade de SEBs, para oferecer à nossa igreja a contribuição
de um jeito que muitas pessoas pensam não ser possível, mas que nós vimos real, concreto e fonte de alegria e de muita esperança. Gratidão, Dom Gabriel, gratidão de coração. Acho que dá uma boa animada já para a gente continuar nossa reflexão, né? E com Tá certeza bom. dá essa orientação também para a gente ir percebendo os desafios para nós, né? O senhor disse uma coisa que é muito importante aí, é fortalecer a profecia. Isso é tão importante, né? Uma palavra do próprio Dom Helder, né? Não deixe cair a profecia, né? Então, Isso gratidão, viu? mesmo. De coração, aí Tá nós bom, eu contamos. peço licença, mas tem que sair de todo jeito agora. Tchau, boa continuação, um abraço a todos e de jeito especial ao Marcelo. Boa Tchau. viagem, boa viagem. Então, meus amigos, minhas amigas, aí estamos nós, né? Com esse desafio apresentado para nós a partir do 15º Intereclesial das comunidades eclesiais de base, né? Para mim sempre é um desafio constante, especialmente quando vivo aqui numa diocese, né? Uma diocese que teve já assim um apogeu das comunidades eclesiais de base, mas hoje comunidades mesmo ditas de SEBs nós não temos, né? Então, é um desafio para nós, né? E como que a gente pode estar tornando as nossas comunidades, nossas pequenas comunidades, né? É um desafio constante para a gente. Esse mundo, aqui é um mundo urbano, um mundo pequeno urbano onde eu vivo, né? São 5.000 habitantes. Mas o mundo urbano, ele hoje toma conta de tudo, né? Nós estamos aí nesse, como é que a gente pode dizer, colocado dentro, né, dos meios de comunicação social, internet, televisão, tudo que a gente imagina de comunicação está aqui constante na nossa vida, né, o nosso celular, que traz aí realidades importantes para a gente caminhar, né? Como que a gente pode, a partir desses desafios colocados para o mundo moderno, o mundo de hoje, né? Nem sei se a gente pode falar moderno, mas pelo mundo de hoje, como é que a gente pode colocar em prática a nossa ação pastoral? Como ser igreja nesse tempo tão desafiador para nós. Então, nós convidamos o Marcelo, né, para partilhar com a gente, então, um pouco desses desafios todos, né? E depois, quem sabe, mais à frente, a gente abre aí, por inscrição, uma conversa, né, entre nós aí, percebendo esses desafios todos apresentados já para nós, né? Marcelo, bem-vindo, né? Mais uma vez, a gente esteve junto sábado, né? Agora, mais uma vez, estamos juntos aí outra vez. Bem-vindo no meio de nós. Muito obrigado, Anivaldo. Boa noite a todos, a todas. Eu gostaria, se pudesse, abraçar cada uma que está aqui nesse. Isso que eu estou chamando de mutirão da profecia. Quer dizer, um encontro em que a gente se reforça os laços de comunhão para poder viver a profecia do Evangelho que só se vive juntos. Então, para mim, a presença de vocês é como a continuidade, né, dessa grande caminhada que, de fato, o 15º Encontro Intereclesial das SEBs, em Rondonópolis, de 18 a 22 de julho, agora passados, foi um evento, foi uma expressão, foi um sacramento, mas como um momento, como uma eclosão de uma profecia que vem na continuidade. Eu queria saudar aqui, especialmente, quase que saudando todos, mas salientando uma ou outra figura, e vou citar só dois, podia citar 10, 12 que estão aqui, mas que me parecem importantes que o grupo inteiro valorize essa presença. Em primeiro lugar, o querido pastor Manuel Araújo, lá do Cabo, aqui em Pernambuco, fazendo um trabalho com sofredores de rua, com gente marginalizada, e, de certa forma, representando entre nós esse movimento evangélico progressista, revolucionário mesmo, né? E ele é revolucionário. Então, uma alegria grande ter você aqui conosco. E queria também dar um abraço especialíssimo na minha querida irmã, amiga
Moema Wieser, lá do Canadá. Imagina, ela está lá no Canadá e é uma figura importantíssima no Brasil, um símbolo de educação popular, das 100 mulheres que a ONU escolheu como candidatas para o Prêmio Nobel da Não, Paz amanhã no você ano trabalhar, aí, não? né? E ela está aqui com a Não, amanhã eu gente vou. nessa caminhada do Mutirão Eu... da Profecia. Um abraço, um beijo para você, Moema, e estamos juntos. Eu queria conversar com vocês, em primeiro lugar, sobre esse nome, Encontro Intereclesial de SEBS. Eu vi lá 1.500 pessoas reunidas, fora as pessoas que estavam participando dos serviços, etc. Dava quase 2.000 pessoas. E eu não sei se alguém se perguntou por que encontro intereclesial. Parecia bater sem questão. É o 15º encontro intereclesial. O primeiro foi em Vitória, em 75, o segundo também, o terceiro foi em João Pessoa, em 79. Aí eles fazem a história inteira, mas eu não vi ninguém dizer por que é intereclesial. O que significa intereclesial? Entre igrejas. Né? Encontro Intereclesial de SEBS. O nome é simbólico, é forte, é expressivo e contém uma tomada de posição. Qual é a tomada de posição? É que nós somos adeptos favoráveis a um modelo de igreja que é a igreja local. Então, o encontro de SEBs de várias dioceses do país, e desde o sexto ou sétimo, teve inclusive a participação de irmãos evangélicos de algumas igrejas, não é intereclesial porque é entre igrejas cristãs, quer dizer, batista, pentecostal, católico, não. É intereclesial porque é entre igrejas locais, que sejam católicas ou evangélicas. E esse intereclesial que é feito como encontro de igrejas locais é de igrejas locais que contêm SEBs, que se abrem às SEBs, das quais as SEBs, comunidades eclesiais de base, constituem um núcleo importante. Foi assim que nasceu. Era um encontro de dioceses que tinham SEBs e que queriam compartilhar experiências. Interessante porque, sendo um encontro intereclesial e de SEBs, não é sobre SEBs, é de SEBs. Podia ser sobre SEBs. Então, um bando de bispo que se encontra e que diz: vamos conversar sobre as SEBs das nossas dioceses. Aí é um encontro intereclesial sobre SEBs. Mas esse não é. Esse é um encontro intereclesial de SEBs. E por que de SEBs? Porque as SEBs são representativas da igreja local. Porque no terceiro ou quarto encontro, eu fui, tinha um lavrador do sertão de Goiás que foi cantar uma música, se apresentou, disse: eu sou fulano, cantou a música, e no fim da música ele disse: eu queria apresentar a vocês aqui o bispo da minha diocese, Tomás Balduino. E chamou Dom Tomás para o palco, e todo mundo ficou assim, bateu palma, mas as pessoas perceberam, pela primeira vez no encontro de igreja, um lavrador apresenta um bispo, dizendo: ele é o bispo da minha diocese. Não é eu que sou da diocese do bispo. Então, as SEBs se constituíam como sujeitos, elementos importantes que caracterizam a igreja de base, a igreja em saída. Isso que eu estou falando com vocês hoje é totalmente teórico. A partir do quinto encontro intereclesial, a CNBB assumiu os encontros. Hoje, como nós tivemos em Rondonópolis, foi o bispo local
um homem excelente, um amigo nosso, Dom Maurício Jardim, que tomou o microfone às 6 horas da noite do dia da terça-feira, 18 de julho, e disse: declaro aberto o 15º Encontro Intereclesial de SEBS. O Gildo, meu amigo Gildo, estava lá comigo, e outros de vocês, o Luciano, vários aqui. Então, é o bispo que convoca, é o bispo que declara o encontro, e, de certa forma, o encontro perdeu essa dimensão de um encontro de igrejas locais que tinham SEBs e SEBs que falam em nome da igreja. Entretanto, como disse, eu concordo inteiramente com tudo que o Dom Gabriel falou, né? Ele disse, fundamentalmente, o encontro de SEBs foi muito importante, porque ele, de certa forma, significou a resistência. Quer dizer, a primeira palavra do Dom Gabriel foi: as SEBs estão vivas. Tem muita gente que diz: não, não estão, morreram. Então, o encontro revelou essa vitalidade, revelou não só que elas estão vivas, mas que elas continuam a caminhada. Foi uma festa da caminhada, com todas as músicas, as danças que tinha direito, com todo o estilo de um encontro de SEBs. Então, nesse sentido, foi uma profecia. E uma profecia. Que profecia é essa? Eu acho que, primeiro, a profecia da cidadania. Quer dizer, nós somos cidadãos e cidadãs. Então, aqui se fala de reforma agrária, aqui se fala da Constituinte, aqui se fala de todos os elementos contra o marco temporal que quer acabar com as terras indígenas, se fala da juventude negra, do extermínio da juventude negra nas periferias de nossas cidades, se fala de todos os grandes desafios sociais. E se fala desses desafios sociais com todo o pleno direito, sem dividir material espiritual, sem dizer, não, aqui é um encontro religioso, nada de religioso. A palavra igreja, grego, assembleia. E assembleia é uma palavra política, que o apóstolo Paulo pegou para designar os discípulos de Jesus. No tempo de Paulo, igreja era a Câmara dos Vereadores das cidades gregas. Então, nesse sentido, hoje, ser igreja, a partir dessa igreja em saída, a partir dessa intuição das SEBs, é viver a cidadania, plena cidadania. A vida em primeiro lugar, diz o grito dos excluídos e das excluídas. Então, isso foi muito importante. Agora, é uma coisa meio... Por exemplo, quantas pessoas que vocês fossem convidar para falar de SEBs diria isso que eu estou dizendo aqui? Falaria de um modelo de igreja local. Mesmo as revistas mais abertas que eu vejo hoje, mesmo as nossas publicações, eu estou falando nossas no sentido da teologia da libertação, fala dos 10 anos do Papa Francisco, fala do modelo que o Papa Francisco pede a uma igreja em saída, igreja sinodal, o próprio Dom Gabriel falou disso. Agora. Mas fala numa perspectiva, desculpem eu dizer aqui, ainda de cristandade. O que é a perspectiva de cristandade? É a perspectiva de uma igreja católica internacional, no qual cada diocese é uma filial da Igreja de Roma. A Igreja de Roma escolhe os bispos. Aqui no Recife, agora tivemos a nomeação do arcebispo. Ninguém contesta, ninguém se pergunta. Bem-vindo em nome do Senhor, essa é a palavra.
Está ótimo, e graças a Deus, Deus queira, né, que Deus esteja contente com isso e nós acolhemos em nome do Senhor. Mas o modelo, a forma, não é do agrado de Deus, nem está no Evangelho de Jesus e nem representa igreja em saída, nem sinodalidade. E quando nós aceitamos isso normalmente, como coisa natural, normal, nós não estamos nem fazendo profecia, nem colaborando para a profecia. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente, em primeiro lugar, a profecia significa como é que anda o espírito crítico de vocês. Até que ponto vocês mergulham nessa espiritualidade libertadora das SEBs. E, nesse sentido, é que esse encontro intereclesial pode ser para nós o detonador, o ligar a luz, né? Ligar a luz para o mutirão da profecia. O Anivaldo falou no Pacto das Catacumbas. Isso está sendo falado porque, em fevereiro, aqui no Recife, um diácono da Igreja Anglicana, Esdras, e um diácono da Igreja Católica, Antônio, se reuniram e disseram: gente, vamos renovar diante dessa igreja que está cada vez mais devocional, cada vez mais ritual, cada vez mais fechada nas paróquias em torno de si próprias. Vamos reafirmar o compromisso de Dom Helder Câmara, Pacto das Catacumbas, que ele fez no Concílio Vaticano II, como um compromisso da igreja com os pobres. E, de fato, tentaram fazer na igreja de Dom Helder, acabou não se conseguindo, e se fez embaixo de uma ponte. Logo na semana da Páscoa, o pastor Manuel estava lá conosco, e foi uma celebração importante em que se fez uma renovação do Pacto das Catacumbas, assinado por Dom Helder, por 42 bispos na época do concílio, do Pacto das Catacumbas pela Ecologia Integral, que foi renovado no Sínodo da Amazônia em 2019, no mesmo local, lá nas Catacumbas de Domitila. Vocês sabem que se chama Pacto das Catacumbas por isso, porque os bispos quiseram recordar o tempo que os cristãos viviam nas catacumbas, quer dizer, portanto, resistindo embaixo da terra, quase clandestinos. E em Roma tem um local que é simbólico disso, até hoje, que é uma igreja em cima das antigas catacumbas, de uma mulher nobre chamada Domitila. Então, se chama Pacto das Catacumbas, que foi assinado nas catacumbas de Domitila. Mas é claro que, por exemplo, o pastor Manuel vai explicar como isso na igreja dele. Não tem jeito. O que é que significa isso hoje para nós? O Pacto das Catacumbas, quando Dom Helder assinou, era dizer: eu vou deixar de ser príncipe, vou tirar o anel de ouro, não vou usar aquela cruz dourada e vou viver pobremente junto com os pobres. E 42 bispos assumiram essa. E quando agora houve o processo de canonização de Dom Helder, o bispo que dirigiu o processo, que ele queria que fosse segredo, mas eu acho que o Evangelho diz: tudo que você disser, diga para o telhado da rua. Não, não é para que ter segredo canônico. Que história é essa? E aí eu fui convocado. E ele disse: eu tenho uma denúncia aqui contra o servo de Deus, Helder Câmara, é que ele saiu e deixou a Diocese do Recife em péssimo estado econômico. O que é que você responde a isso? Essa denúncia é verdadeira ou é falsa? Eu disse: olha, quando o Dom Helder saiu desse bispo do Recife, eu já não morava aqui. Então, eu não posso dar estatísticas ou dados sobre isso. Mas eu acredito que seja verdadeira essa denúncia, porque, de fato, Dom Helder assumiu o compromisso de empobrecer a igreja. Não só ele ser pobre, mas tornar a igreja pobre. Ele
fez reforma agrária em engenhos da arquidiocese, ele quis que a arquidiocese ficasse sem dinheiro no banco. Vocês podem achar que é uma loucura, mas foi o compromisso que ele assumiu. E ele, acredito que foi muito fiel a isso. Aí o arcebispo disse, puxa, mas que falta de realismo, não é? Quem é que pode compreender uma coisa dessa? Eu respondi, Jesus Cristo. E ele ficou calado. Por que eu estou contando isso agora? É para dizer que hoje a renovação desse pacto não é mais naquele estilo. Eu não vou, Marcelo Barros, fazer um compromisso de ser pobre com os pobres, mas um pobre do mundo. A teologia da libertação disse, com os pobres, contra a pobreza injusta. O que é que significa contra a pobreza injusta? Significa que a gente tem que se organizar politicamente, que a gente tem que participar de todas as instâncias políticas para mudar o mundo e para que os pobres deixem de ser pobres. Então, nesse sentido, o pacto muda totalmente, radicalmente. Ele continua pacto. Por quê? Porque nós fazemos juntos. Porque na Bíblia a profecia é coletiva, é comunitária. Quando a gente diz o profeta Isaías, o profeta, eram comunidades, não era uma pessoa só. Então, nesse sentido, esta comunidade aqui que a gente está reunido e está com essa proposta, ela se constitui como uma comunidade de um mutirão. Mutirão é uma palavra que vem da espiritualidade indígena, vem das culturas dos povos originários, principalmente no Centro-Oeste. É um trabalho coletivo. Então, o Onivaldo tem o dom dele, tem o carisma dele, não é o meu. O Gildo não tem o mesmo carisma meu. Eu falei aqui, estou vendo a Cíntia aqui, essa moça linda que está ali, vocês estão vendo ali. Então, ela tem um carisma impressionante de comunicadora, de cantora. Eu não me peçam para cantar, senão vocês todos fogem. E aí a gente se completa, dom de Cíntia, com o carisma de Moema, com a alegria de Glória lá em João Pessoa, com o estilo carinhoso do Gildo. A gente vai juntos e é o mutirão da profecia. E esse mutirão da profecia tem duas dimensões. Tem uma dimensão, o Papa diz que tem uma santidade extraordinária e tem uma santidade ao pé da porta. O que é que o Papa chama na exortação apostólica Gaudete et Exsultate? O que é que ele chama de santidade ao pé da porta? Ele chama santidade ao pé da porta o cotidiano. O fato de que minha irmã Penha fez agora uma cirurgia porque estava ficando cega, e minha outra irmã veio para cá de graça, deixou o trabalho dela, está aqui ajudando em tudo, porque eu não posso fazer isso sozinho. Então, e ela faz isso porque é irmã de sangue, mas eu conheci pessoas que fazem isso por pessoas que nunca viram na vida. Quando o padre francês, o padre Alfredo Cunha, chegou em Crateús, ele perguntou ao bispo onde é o lugar que mais pobre, as pessoas mais pobres, para eu ir morar junto. E ele disse, é na zona de prostituição. E o Alfredinho foi. E foi morar com uma prostituta velha, tuberculosa. E foi morar com ela para cuidar dela. E cuidou dela até a morte. Então, essa é a santidade, é a profecia do cotidiano. E a gente tem que manter as duas. Dia 7 de setembro, nós somos convidados ao grito dos excluídos e excluídas. Vida em primeiro lugar. Mais de 200 cidades do Brasil já estão organizando suas manifestações. Vocês, cada uma de vocês aqui está convocado. Está chamado por mim, mas eu acredito que por Deus, para participar do grito dos excluídos e lá pedir um momento, que seja você, que seja quem quiser, e dizer o grito é dos excluídos, mas vamos também fazer um grito da igreja que se coloca junto com os excluídos e excluídas.
para dizer que a fé cristã não pode ser ritual, não pode ser uma religião voltada para si própria. Ela é essencialmente profética. Nada do bispo fazer da profecia a cerejinha do bolo. Profecia não é cerejinha de bolo. Não é apêndice. Não é um acréscimo. Não é alguma coisa acrescentada ao edifício. Um quarto que o pobre não pôde construir quando fez a casa, e aí ele faz um adendo. Não, não é adendo. É o eixo central. É o núcleo absolutamente essencial da fé. Então, nesse sentido, todos nós somos responsáveis por essa profecia. E nós estamos chamados ao mutirão da profecia. Eu proponho que esse grupo se chame assim, Mutirão da Profecia, e que a gente possa ir pensando como fazer juntos esse mutirão. Por exemplo, quem sabe compartilhar entre nós textos, pequenos posicionamentos para o dia 7 de setembro. Mas também fazer um mutirão da seguinte maneira: uma diocese diz que está a favor do Papa Francisco e tal, mas você tem uma posse de bispo total e absolutamente medieval, com trono, com báculo de ouro, com cerimônia de cavaleiro medieval, e em nome de Deus, e dizendo: estamos em comunhão com o Papa Francisco. É tarefa de você dizer: não está, não. Isso é contra o Papa Francisco. Vocês estão fazendo uma cortina de defesa contra a proposta de renovação da Igreja do Papa Francisco. Para mim, eu posso dizer isso e digo, mas não é a mesma coisa que sejam vocês. Que seja um grupo, que sejam jovens, que sejam leigos e leigas que participaram e que escrevam aos bispos dizendo: eu senti isso, eu percebi isso. Como é que você explica tal coisa? Como é que esses padres aí fazem um catolicismo da época da minha avó e a gente constata isso, mas ninguém diz nada? Ele é o dono da paróquia? No encontro das sebes em Rondonópolis, o Dom Gabriel não disse isso aqui, mas eu vou dizer. Saiu que o grande inimigo das sebes no Brasil são os padres. É claro que nós temos aqui padres maravilhosos, como o Onivaldo. Aqui tem vários, eu posso dizer o nome de vários aqui, que são padres, graças a Deus, companheiros nossos na luta, no testemunho do reino de Deus, né? Padre Luiz Roberto, vários aqui. Esses são exceções, mas a quantidade é assim de 10 para 1. No Brasil todo. E dioceses que já foram referência de caminhada libertadora, hoje são referência de conservadorismo. Não vou dizer nomes aqui, porque nem precisa, vocês sabem, vocês conhecem. Então, gente, é mais do que urgente esse mutirão da profecia. E aí a profecia é a profecia da cidadania, como eu falei, é a profecia da esperança. Vocês não imaginam a quantidade de gente que veio para mim nesses dias dizendo: quando é que você vai escrever um livro sobre esperança? A teimosia da esperança. Quais são as bases, as raízes da nossa esperança? O pessoal fica falando essa coisa do verbo esperançar, do Paulo Freire, que não é uma esperança qualquer, e nós todos estamos de acordo, mas é a esperança bíblica, é a utopia do reino, é o dizer: nós teimamos em acreditar, não nos conformamos com os desvios, não aceitamos normalizar os absurdos, que parecem normais, a gente nem mais. Não, não. Nós queremos ensaiar o outro mundo possível.
Era tão bonito, gente. Estou falando demais, eu vou parar. Mas vocês imaginem a celebração inicial do 15º encontro, a Marilza Schwimmer, né, que era coordenadora do Conselho Nacional de Leigos e foi da coordenação do encontro, celebrando um ágape eucarístico, cantando uma oração eucarística do Reginaldo Veloso, com 48 bispos presentes e não sei quantos padres. Aquilo é uma profecia. A profecia de quê? De dizer, gente, essa é a ceia de Jesus. É a partilha, é a comunhão, é a festa. Não é essa missa engessada, celebrada pelo missal romano, e que, enquanto nós estamos falando de inculturar, de falar na cultura dos nossos povos, a maioria dos padres estão comprando a terceira edição do missal romano, cuja diferença da outra é assim. A outra dizia, tomando nas mãos o pão, a terceira edição diz, tomando em suas veneráveis mãos. É essa a diferença. Então, gente, vamos para o mutirão da profecia. Há uma ação profética que é estratégica, que é aceitar o momento atual que nós vivemos e o que é profecia dentro deste momento. Mas a gente tem essa profecia, eu, por exemplo, participo disso. Não vou para a posse de bispo, mas participo do que eu posso dentro dessa igreja. Mas, mesmo quando cito o Papa Francisco, tenho em vista uma igreja que não tem mais Papa. Espero não estar escandalizando ninguém de vocês, né? Mas significa aceito que o bispo de Roma tem uma primazia, que seja como um patriarca, que seja como ele quis ser, um pastor da comunhão entre as igrejas, mas cada igreja local tem a sua autonomia. Em comunhão, mas com autonomia. Vamos abrir para a conversa? Choquei demais vocês com isso? Gratidão, Marcelo, gratidão. Vamos abrir então para a conversa, né? Agora, acho que é esse bate-papo que a gente pode fazer. Tem aqui já o Agenor, né? O padre Agenor, desde o início ele está com a mãozinha levantada ali, né? Então, se ele quiser fazer alguma intervenção agora, padre Agenor, não sei se ou então qualquer outra pessoa que queira, então, partilhar um pouco com a gente, né? Esse momento também é uma roda de conversa, né? Em que a gente vai partilhando um pouquinho de cada um de nós e vamos formando aí uma bonita reflexão, né? Não só bonita no sentido da boniteza, mas do engajamento da gente, né? Com o nosso cotidiano. Achei tão bonito isso, né? Do que o Marcelo colocou, santidade ao pé da porta, né? Do Papa, né? Acho que é tão interessante isso para a vida da gente, né? Que muita gente imagina a santidade do altar, né? E agora a gente fala da santidade ao pé da porta. Então, para mim, isso dá uma força, né? Para a gente continuar nossa luta no dia a dia, né? Ao pé da porta. Né? Ao mesmo tempo, também me questionou a questão de nós sermos um mutirão, né? Mutirão da profecia. Acho que essa palavra ela é muito forte para nós, né? Então, vamos lá. O Padre Genor não se manifestou. Padre Manuel, contigo. Abre aí para nós a conversa. Primeiro, queria cumprimentar o Marcelo, o grande irmão Marcelo Barros. A gente troca figurinhas de vez em quando, então ele é muito querido por nós. Eu queria só para um pouquinho de provocação, que eu acho que é bom, né, nessa nossa conversa. Quando Dom Luiz Fernandes propôs, teve a ideia, em 1975, de reunir algumas pessoas para trocar ideia, o que estava acontecendo, né? Algumas dioceses que tinham comunidades de base e tal.
Então, primeiro, acho que é importante a gente lembrar 75, 10 anos de encerramento do Concílio Vaticano II. E nesses primeiros 10 anos, muita experiência bonita, de abertura, teve muita gente, não somente os que assinaram o Pacto das Catacumbas, mas tivemos uma série de outros. Não, deu umas tempestades aí, uma série de outros também fazendo experiência de abertura à participação laical, que saía um pouco da passividade absoluta a qual estava submetido e passava a ter um pouco mais. Eu sou dessa época, então eu cresci e me desenvolvi na Igreja Tridentina primeiro, com os padres italianos, santos irmãos missionários, mas e a diocese que eu pertencia resistiu até onde pôde, até a morte do bispo mesmo, a questão de introduzir as inovações do concílio. Então, eu convivi e muito com essa primeira parte dessa igreja e percebi a mudança. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que me marcou no começo foi a introdução do violão. Eu só estava acostumado com aquele harmônio, aquele harmônio na igreja. Então, de repente, veio um violão. Nossa, aquilo mexeu comigo. Então, é só para dizer que as mudanças foram acontecendo de maneira paulatina mas foram acontecendo. E nesse contexto de 75, 76, 79, dos primeiros intereclesiais, nesse contexto foi se desenvolvendo também um conceito de comunidades eclesiais de base. Era um outro período, nós estávamos numa conjuntura de ditadura militar, e ser comunidade eclesial de base tinha esse elemento de resistência à ditadura, de ligação com os sindicatos, de ligação com os movimentos populares, as associações de bairro. Então, as SEBs elas foram sendo moldadas nesse contexto. Agora, hoje, então, só para dar um salto, para eu não fazer outra palestra aqui, que não é a minha pretensão, a minha colocação é essa. Não dá mais para a gente. Não dá mais para a gente definir SEBs nos mesmos moldes daquele contexto histórico que vivemos. Então, quando o Onivaldo, no comecinho, dizia eu estou numa diocese que já teve SEBs, não tem mais nenhuma. Não sei, eu conheço pouco Jales, fui algumas vezes aí, até pregar retiro para o clero, eu já fui aí. Mas precisa ver, SEBs, naqueles moldes não tem mesmo, você está aí, você pode afirmar. Mas comunidades com participação laical, ativa, acho que a gente encontra, sim. Né? A gente encontra. Então, o meu questionamento é esse: um conceito de SEBS que foi sendo forjado desde o comecinho, numa outra conjuntura, e hoje nós precisamos enfrentar a conjuntura que estamos vivendo e um novo modo de ser SEBS também. Não só o novo modo de ser igreja, mas um novo modo de ser SEBS hoje também. Por isso que nós dizemos, as SEBs não morreram, estão vivas. Gratidão, Manuel. Muito importante, a contribuição. De fato, é isso, né? Vamos percebendo e vamos descobrindo a realidade pouco a pouco, onde o reino está acontecendo. Né? Manuel, bem-vindo. Sua palavra. Olá, boa noite a todas e a todos. Falo de Pernambuco, de uma cidade aqui
da região metropolitana de Recife, e cheguei aqui a convite do Marcelo. Eu sou um pastor de tradição batista e jovem. Hoje tenho 40 anos de idade. E rapidamente eu quero contar assim uma palavra de esperança, que é o que o Marcelo sempre gosta de trazer. Eu sou de uma geração que não viveu o que a maioria de vocês viveram em relação a esse embrião dessa mensagem profética. Não conheci Dom Helder pessoalmente. A minha idade eu vim um pouco de consciência da década de 90 para cá, onde a maioria das coisas já tinham sido pensada e construída. E falo de, ainda além disso, sou de origem protestante, que aí fica mais distante ainda do nascedouro dessa questão da teologia da libertação, além de muros que foram construídos ao longo da história para que essa profecia não chegasse até uma pessoa como eu. Sei como vocês todos sabem, mas a igreja evangélica ela cria uma bolha fundamentalista conservadora tão potente que é muito difícil de chegar a algo desse tipo. Eu fui aluno do Seminário Batista do Norte do Brasil, aqui em Recife. E quando se falava de teologias contemporâneas, ah, alguns professores usavam o termo de quase demonização da teologia da libertação. Então, um pastor como eu tinha medo de fazer uma leitura qualquer que fosse. E aí entra naquilo onde exatamente eu quero chegar. Lendo um livro do Marcelo, foi um presente de um amigo. Eu não tinha acesso a essa informação de vocês. Alguém citou aqui, não deixe cair a profecia. Ele contando uma história, uma experiência dele com Dom Helder Câmara. Quando terminou essa experiência dele, eu contei para ele isso pessoalmente já. Eu não consegui terminar de ler o livro naquele dia e só fazia chorar, porque eu não via no meu grupo, no meu círculo de cristandade, de fé cristã, de caminhada, tanta sensibilidade como aquele conta, do jeito que ele conta, tão bonito como Marcelo fala, acerca de Dom Helder, da sua experiência com ele. Dom Helder tinha ido atender uma profissional do sexo do centro do Recife, ele já morando na Igreja das Fronteiras, tem uma portazinha do lado que era por onde ele atendia as pessoas que batiam na porta lá. E quando o Marcelo ia fazer reuniões com o Dom Helder, sempre era interrompido por essas pessoas anônimas, pobres. E essa mulher tinha ido pedir uma bênção a Dom Helder, porque ela ia para o ponto dela para passar a noite se prostituindo em Recife. E quando eu terminei, nós evangélicos, nesse novo século, a gente se tornou gestor de igreja. Nós somos mais gerentes do que pastores de almas, de gente, de vida. A gente está muito distante dos pobres. Quanto mais centrais e quanto mais perto de quem tem recurso. E aí vocês veem claramente nas mídias sociais, nas televisões, quanto mais dinheiro para esse nosso segmento, melhor. E aí qualquer um como eu, se fizer o sentido contrário, de ir para os pobres, como eu trabalho hoje, minha igreja é uma igreja formada por pessoas em situação de rua, tem uma média de 30 pessoas que eu cuido. Marcelo tomou café com eles lá, eles prepararam um café para Marcelo Barros. Eu estou indo na contramão de tudo que eu fui ensinado por 4 anos de seminário, por quase 20 anos de igreja. Aí o que é que eu quero dizer assim? É possível essa mensagem de vocês, profética,
chegar até dimensões que era impossível de chegar. Porque a distância que eu estava de tudo isso, com tantos muros que foram construídos, com a bolha evangélica fundamentalista, é tão difícil de chegar, mas chegou. Chegou a mensagem profética do Evangelho libertador de Jesus Cristo de Nazaré. Chegou, chegou com força e tem chegado no coração de outras pessoas. E aí eu quero assim trazer essa palavra. Não deixem cair a profecia, não se calem jamais. Eu estou com 40 anos e espero o resto da minha vida carregar essa mensagem aos pobres, com os pobres, pelos pobres e com Jesus, que é o que a gente vê claramente, Jesus nos pobres. Então, muito obrigado. A gente ama vocês, mesmo sem conhecer cada um de vocês pessoalmente. E espero ter ajudado nesse compartilhar verdadeiro, verdadeiro, de coração, que eu acredito que próximas gerações também precisam continuar ouvindo e rompendo essas barreiras que as nossas instituições vão criando. Obrigado. Gratidão, Manuel, gratidão. Uma partilha que toca o coração da gente, aliás, como você mesmo disse, né? O Evangelho chegar ao coração das pessoas, né? E para chegar ao Evangelho tem que ser através de nós, coração a coração, né? E pode ter certeza, você tocou o coração da gente com isso também, né? Acho que essa palavra, ela impacta a gente em assumir, de fato, essa caminhada profética que nós estamos fazendo, né? Então, Gildo, agora partilha conosco. Então, Tataramé, né? Boa noite. Eu estou aqui no estado de Pernambuco, estou diretamente da aldeia de Pão de Açúcar, né? Eu sou do povo Chucuru do Urubá, né? E a gente está aqui, estou na aldeia, e fui convidado a participar desse momento, né? Primeiro, para falar, para mim, eu tive no Intereclesial, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque, a princípio, disseram para mim que era 400 pessoas que iam participar, e eu cheguei lá, como o Marcelo disse, tinha mais de 1.500 pessoas. E a primeira coisa que me impressionou justamente foi a abertura daquele intereclesial, né? Acho que aquilo ali ficou marcado. E eu acho que, como o padre Godoy fala, eu acho que a gente tem que ver uma nova forma de ser SEBS, porque a gente também sabe que tem pessoas que estão lá e ainda pensam daquela cabeça, daquele jeito. A gente precisa melhorar, pensar, construir junto um novo caminho. E eu acho que Marcelo, ele fez muitas provocações na fala dele. E assim, eu queria só compartilhar aqui esses dias. Eu estou lendo alguns textos do Padre Comblan, né? Algumas coisas do Padre Comblan, é um grande teólogo, um grande homem. E ele trazia um dos seus textos que ele dizia que o passado está sempre presente, né? O passado está sempre presente. Agora a gente está vivendo, Marcelo fala aí, a gente está voltando com os nossos padres, né? Os que agora estão querendo voltar a usar essas roupas, esse povo desse tempo ainda anda de trem e tal. E aí eu acho que quando o Padre Comblan fala isso, ele falava isso há muito tempo atrás, e eu acho que ele tinha uma visão muito de futuro, o Padre Comblan, né? E aí ele dizia que, nesses textos que eu li, que não são novos, mas ele dizia uma coisa muito interessante, que a gente precisa voltar à raiz do Evangelho, né? Ele fala que a Igreja de Jesus Cristo não é essa igreja que a gente tem, não é essa, né? Ele fala que não é essa, a igreja não é essa. Essa igreja foi montada, foi feita, mais ou menos nessas palavras que eu entendi, que é uma igreja que está sendo feita e as pessoas estão deixando ir e estão perdendo o principal, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno, né? Estão deixando de lado e estão vivendo. Então, acho que precisa, ele dizia que a gente precisa voltar essas origens do cristianismo, né? A origem, ao que realmente Jesus pediu. Às vezes a gente vê tantos sacerdotes, não vou usar nem a palavra sacerdote, tantos presbíteros atrás de seguidores, mas a gente tem que seguir a Cristo, né? Eu acho que eles têm que fazer para a gente seguir o exemplo de Jesus Cristo. Aí a gente aprende que Jesus não quer ser adorado, Jesus quer ser seguido, né? E as pessoas estão trocando tudo isso, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer, só para... Foi muito essa iluminação, né, do que o Marcelo fala e do que o Padre Comblan também falava, né, dizia para a gente. E tem sido uma experiência boa voltar
a esses textos de Comblan, pela atualidade que a gente vem vivendo. Eu acho que Comblan... Uma coisa que Comblan fala também, que eu acho que Marcelo falou que é muito importante, viu, Marcelo? Quando se fala, ele fala muito na mitra e no báculo. E a gente conhecendo a história de Dom Pedro, Dom Pedro não usou. Do encontro. Dom Pedro fala que usou uma bengala na sua velhice, porque precisava se sustentar. E era a mitra de chapéu de palha. E são poucos que têm coragem de fazer isso que ele fez. São poucos que têm coragem de romper, como você mesmo fala, Marcelo, de romper com esse sistema. E aí, aqui a gente faz uma experiência bem interessante, porque nós somos uma paróquia totalmente indígena, né? O nosso povo tem uma paróquia própria, e que a gente está sem padre, né? Vem um padre celebrar, vem um bispo celebrar, vem outro. E onde não tem padre, a gente celebra junto com a comunidade e está dando certo, né? A gente está caminhando, né? A gente está caminhando e as comunidades não estão deixando de celebrar, de viver a palavra, de ler o evangelho, não. Eu acho que isso é importante dizer. Às vezes as pessoas pensam que se não tiver padre, não tem comunidade que se reúna. E a gente está vivendo essa experiência aqui, tá muito certo. Louvado seja Deus que a gente possa continuar assim. Eu não sei se quando mudar de bispo muda isso, mas eu acho que a luta é essa, né? Então é só isso mesmo. Muito obrigado. Gratidão, Gildo, gratidão. Vamos seguir em frente. Acho uma palavra forte sua aí é a pessoa de Jesus Cristo, né? Me lembrou aí do beber no próprio poço. Essa volta que a gente tem que fazer no poço, beber da fonte. Não podemos esquecer disso, né? Eu convido então agora a Moema para partilhar conosco, Moema. Microfone. Seu microfone, Moema. Eu queria, mais do que tudo, agradecer, claro, ao Marcelo, né? E queria agradecer ao Nivaldo, porque você realmente fez um mutirão. Puxou o barco, a gente viu que não foi muito fácil, né? E acho que isso é um pouco representativo desse momento que a gente está saindo de um período tão tenebroso, né? E de refazer o novo, que alguns de nós, como o Manuel no começo falou, conseguiram até viver bastante fortemente, né? E agora está parecendo tudo tão diferente e às vezes tão para baixo. Fiquei muito impressionada com uma coisa que eu li no chat. Eu não conheço a pessoa, mas ela escreveu assim: eu tenho 57 anos, eu sou mais jovem do que os mais jovens, e os padres nem se falam. Então, isso da questão da desesperança, às vezes parece, né? Mas eu vejo que os depoimentos que foram trazidos, né, pelo Manuel Araújo, para mim é uma coisa que me toca muito, no sentido de este novo que a gente tem que criar com esse espírito, né, daquilo que o Marcelo falou no começo, da gente se ver como seres humanos, cidadãos e juntos buscando algo que, no fundo, muitas vezes está tão diretamente relacionado com aquilo que nós cremos, né, o Evangelho. E eu acho que o Gildo agora deu também um depoimento, né? Tem que ver como sai e procurar uma coisa um pouco de acordo com o que a gente vê ali no pedaço onde está. Eu sempre penso também que, às vezes, o território, né, e o território paroquial, talvez não é o mais adequado, mas existem territórios de interesses, né, pessoas com interesses comuns que podem se encontrar, né? Eu vejo, por exemplo, o Manuel encontrou o seu local e fora praticamente da própria igreja, né? Então, eu acho que é essa questão que está muito colocada, né? Como ser profeta hoje, né? Eu queria dizer para vocês também que, por várias circunstâncias, nesse momento eu estou aqui no Canadá, aí eu fiquei pensando o que é que eu posso fazer para contribuir com a profecia. Estou tentando traduzir para o francês o livro do Não Deixe Cair a Profecia, né, do Marcelo, e eu estou morando numa residência de pessoas idosas e estou tentando, aqui onde eu estou agora, continuar, né, nesse espírito de criar o máximo de boa vontade de viver melhor com as pessoas com quem estou. Não tem muito como ir muito longe, né? E, claro, continuar acompanhando o que está acontecendo no Brasil.
eu acho que eu contribuí um pouco com esse evento, né, divulgando para todo mundo que eu conheço lá no Brasil, e o pouquinho que eu posso fazer, eu vou continuar fazendo. Muito, muito obrigada por essa oportunidade, e acho assim, essa ideia, né, claro que tem todo um histórico nesse grupo, né, eu só entrei faz poucos meses que tive essa indicação através do padre Eduardo Faria, né, foi o Marcelo me colocou em contato com ele me colocou em contato com o grupo, e eu vejo que para esse grupo, o nome Pacto das Catacumbas, para alguns é muito importante. Mas aí mesmo a gente tem coisas para ver se nós estamos, pelo menos no espírito do Pacto das Catacumbas, ligado ao sino do Amazônia, que foi tão forte nessa questão da casa comum e que tem alguns itens tão importantes para a gente levar para frente, né? Não só para a Amazônia, mas para qualquer lugar onde a gente está. E esse outro, né, que seria um grupo, me parece um pouco mais, assim, ecumênico de vez, como se diz. Entrar em contato com quem está querendo algo que se aproxima dessa mensagem do Evangelho, dentro desse espírito, né, de que não é uma coisa grande que a gente consegue, mas, como o Dom Helder também falava, né, de minorias abraâmicas, sei lá que nome a gente dá. Eu acho muito interessante essa ideia do mutirão da profecia, e a gente poder partilhar em cima especificamente disso, né, do que poderia, como a gente pode estar profetizando com o Manuel ou com as mães de santo que ontem eu vi lá, anteontem, né, abraçando o nosso amigo Stedile, né, que deu aquele depoimento incrível na CPI da MST. Como é que a gente se sente juntos? Nós, né? Eu me sentia tão junto com elas também, com quem está perto e também com quem está longe. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada mesmo. Gratidão, Moema, de coração, viu? E a gente tem estado em conjunto aí, conversando, né? E vamos partilhando, né? Acho que nosso grupo aí, nós temos um grupo, né? Chamado Pacto das Catacumbas, que a gente pode até ver. Acho que o Marcelo deu uma dica importante aí, né? Mutirão da Profecia, né? Onde a gente abarca mais realidades do que só o pacto, né? Nós colocamos até hoje a questão do intereclesial para a gente perceber um pouquinho essa caminhada que vamos fazendo enquanto igreja e construindo essa igreja, né? Então, gratidão, né? O padre Eduardo, ele não pode estar presente porque ele está tendo aula à noite, né? Nesses dias. Então, ele não pôde participar, até ele pediu desculpa aí por não estar junto com a gente. Mas estamos aí nessa caminhada, né? Eu acho que é uma construção coletiva que vamos fazendo pouco a pouco. Então, não tem ninguém no momento inscrito. Tem mais alguém que gostaria de partilhar com a gente? Senão eu devolvo a palavra um pouquinho para o Marcelo, né? Fazer umas considerações para a gente aí das conversas, dos insights que teve aí nesse momento também. Tem a irmã, a Meire, né? Meire, fala com a gente, Meire. Boa noite. Obrigada pela conversa toda. Eu sou irmã Meire, Irmãs da Santa Cruz, eu moro aqui em Salvador, mas participei na SEBIS desde os seus inícios, e tudo que vocês falaram, de fato, é verdade. Nossa igreja parece que perdeu o caminho, e eu tenho muito esperança nessa sinodalidade que o Papa iniciou. Eu sei que é devagar, mas esse mutirão de profecia, como que a gente bota esse mutirão de profecia dentro desse sínodo que vai acontecer? Porque eu penso nesse pedido no Sínodo da Amazônia de ter diaconisas, diáconos, e não aconteceu ainda nada, né? Tem que mudar essa forma de fazer igreja
é tão fechada. Então, até que nós abrimos para mulheres, abrimos para outras pessoas, para a comunidade incluso. Como que vamos seguir Jesus nesta pobreza? Então, como que podemos fazer intereclesial dentro do sínodo? É isso que eu gostaria de ver. Eu quero e eu rezo que o Espírito, que a Rua dança neste mês de outubro e que muda a visão que pessoas têm, ou abra mais, e que a gente caminha juntos com a visão que o Francisco tem. Porque ele deu a chute na bola, mas nós precisamos pegar a bola e caminhar e mudar nossas comunidades. Estamos perdendo pessoas, porque ninguém se encontra nas paróquias mais, muito pouco. E como criar comunidades de forma nova, essa é a questão. Então, eu só queria dizer isso, que eu espero, eu rezo, eu tento de animar pessoas para uma sinodalidade, porque muitas vezes o povo em si nem sabe que vai acontecer alguma coisa. Foi muito, muito pouco divulgado nas bases sobre a sínodo. E é uma tristeza enorme. Mas ainda vai acontecer. Eu tenho muita esperança. E então e até que abra, particularmente para as mulheres, mas também para outros grupos dentro da igreja, essa abertura tem que acontecer para que a igreja encontre novas formas de caminhar. Obrigada. Neide, gratidão. Uma partilha muito questionante para a gente, né? Eu acredito que eu marquei até uma palavra aqui que eu costumo trabalhar até essa palavra muito, né? É um grito, né? A palavra traz um grito para nós, né? E esse grito de uma igreja, de fato, que possa escutar, né, esse grito, né? Que está aí latente nas nossas comunidades. Estava dando uma olhadinha aqui. Então, que a gente possa, de fato, prestar atenção nisso, né? Eu acredito que em tudo isso também nós precisamos fazer pequenos passos, né? E esses passos são nós que vamos fazendo. Quando a gente fala o mutirão de profecia, eu penso muito aqui na paróquia onde eu estou, né? Os pequenos passos que a gente pode dar no tipo de igreja que nós temos. Ontem nós tivemos reunião aqui dos padres aqui do nosso setor, né? E aí se comentou, tinha um padre que chegou numa diocese vizinha, onde a primeira reunião o padre jovem, a primeira reunião que ele fez foi tirar as mulheres do presbitério. Elas podem servir a Eucaristia, tudo, mas não pode subir no presbitério. A gente dói o coração da gente quando a gente escuta isso, né? Nós estamos fazendo todo um processo, eu nem sei se a palavra certa é isso, né, de inclusão, né? Porque é mais do que isso, né? Então, nós vamos fazendo pequenos passos, porque tem outros que estão dando outros passos para trás, né? Então, acho que esse alerta seu, esse grito seu, toca o coração da gente nesse momento, né? Padre Luciano, você tinha levantado a mão. Você ainda partilha com a gente? Sim, sim. Então, boa noite a todos e a todas. Eu acho que o nosso núcleo, Marcelo, ele foi criado, não é, que a gente chama de pacto das catacumbas, com o objetivo justamente de
além de fazer o ato em si, né, do pacto renovar, né, a gente, como equipe, na época, o Padre Paulo, o Padre Mário, que está aqui, o Bispo Eduardo, que é americano, eu e o Padre Onivaldo, quando a gente começou a dialogar, e o diácono, acho que Bernardo, se não estou enganado, a gente justamente queria reavivar uma possibilidade, né, de se encontrar com outros irmãos e sentir essa caminhada, não é, de transformação. E aí, quando juntou esse grupo, essa experiência, você se juntou a gente. Ele caiu a internet dele. Muito bem. Então, ele está comentando a questão do grupo, né? Nós temos já uma caminhada, precisamos ressignificar um pouco o caminho, né? E creio que a partir de agora a gente consegue retomar esse caminho com a graça de Deus e com a ajuda de todos nós, né? Que queremos aí, de fato, estar nessa partilha, né? Aí, retomando ainda a palavra do Marcelo, né? E que é do Papa, né? A santidade é ao pé da porta, né? Nós vamos sentar na porta aí para a gente fazer essas partilhas de vida com a gente, né? Então, Marcelo, eu creio que o Luciano vai demorar um Opa, pouquinho para voltar. ai, consegui voltar, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Mas eu queria justamente fazer essa ligação, a gente trocando ideias e saiu essa motivação para esse nosso encontro. Eu queria dizer que esse nosso grupo que existe do PAC, a experiência bonita que o próprio Marcelo trouxe, que foi o encontro, né, do Extra com o outro diácono lá em Recife, que pensaram também no pacto, não é? Eu queria ligar essa esperança que Dom Gabriel nos motivou, né? Que vem da descansar. E eu acho que nós podemos dar uma contribuição muito importante às comunidades. Eu vejo aqui inúmeras pessoas que estão aqui, desde quem tem mais de 70, quem tem menos. Eu acho que justamente aquilo que Dom Gabriel disse, as SEBs não morreram. A metodologia pode até ter mudado, não é? Mas o momento atual, a vida atual no mundo. Porém, nós temos a possibilidade, com esses núcleos que se espalham, e o próprio Marcelo foi muito feliz, sendo os 3 encontros, e o Padre Manuel também disse isso, quer dizer que nós estamos ainda nos encontrando. Esse é o primeiro passo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso irmão Marcelo Barros, né, que muito contribui com a minha diocese, a Diocese de Floresta, e com o próprio Dom Gabriel, no sentido assim, o que nós, a partir do que foi falado de experiência, podemos fazer para caminharmos mais juntos, não é? Para ter essa reaproximação, como se a gente fosse aquela comunidade lá do finalzinho, né, do bairro, da zona rural. Como é que a gente poderia incentivar, motivar para trazer principalmente a juventude para esse grande, né, essa grande caminhada que seria o pacto junto com essa comunidade de base eclesial, né, com o profetismo. Essa é a minha pergunta para Marcelo. O que pode nos motivar a partir desse nosso grupo que nós temos formado e trazendo mais irmãos e irmãs para participar conosco? Gratidão, Luciano, gratidão aí pela contribuição, né, pela pergunta. Tem mais alguém que gostaria de partilhar? José Ayrton, por favor, partilhe conosco. Seu microfone. Pronto, agora. Boa noite a todas e todos. Uma alegria rever o Marcelo. Eu estudei um tempo em Recife, Marcelo, e convivi com você ali alguns momentos lá em Olinda, naquela comunidade de TZ.
né? Então, eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui, ainda resistindo, né? E adorei, estou gostando demais participar de toda essa mobilização nossa. Eu, eu moro numa cidade aqui da Grande Natal, em que a gente vê que houve realmente um resfriamento muito grande. Todo mundo sabe que na história Natal foi assim, que a Arquidiocese de Natal trouxe uns elementos muito importantes para o crescimento e o compromisso da Igreja com o sinal do reino. A questão das comunidades, das irmãs que dirigiam as paróquias, começou aqui das comunidades, né? A campanha da fraternidade, o movimento de Natal, de educação de base e uma série de coisas. E eu noto no momento que a gente está muito debilitado nisso. A nossa, como alguns falaram aí, algumas pessoas disseram, né? Inclusive o Manuel Araújo, o pastor ali, falou muito bonito, a bolha que se criou. Nós criamos bolhas também. Então, essas bolhas estão, de certa maneira, predominando muito. Numa reunião que a gente teve, ou não sei se o Nivaldo lembra, eu falava a respeito de, da maneira centralizadora e muito piedosa, muito ritualística das nossas comunidades, a espiritualização muito grande. Mas está faltando a outra asa, o espiritualismo um pouquinho desencarnado, mas está faltando a outra asa da realidade. Então, a comunidade está ferida, está pendendo para um lado e não alça voo. E uma das coisas que eu tentei lutar, e vou, não desanimei, em retomar. Eu faço parte de uma comunidade rural, que faz parte de um setor também todo rural, pequenas comunidades mesmo, onde a reunião, às vezes a missa, de mês em mês, não vem nenhuma. É a gente mesmo que faz a celebração, que partilha essas coisas todas. E eu estou achando uma grande dificuldade em romper essa bolha, porque às vezes eu faço, inclusive divulguei o encontro, tentei divulgar o encontro 15º e não recebi nada assim que dissesse, puxa, que legal, então vamos ver o que é que a gente pode fazer. Mas eu não estou, não, eu estou com muita esperança. Eu continuo esperançoso e esse grupo que a gente participa, do Pacto das Catacumbas, eu não vejo como um grupo à parte. Esse grupo está me reanimando, ele está me reanimando, está me refontizando, vamos dizer assim. Então, eu acho que o grupo do Pacto faz parte desse movimento de compromisso da nossa fé. Ele não é uma coisa à parte, como se fossem duas coisas diferentes. Eu vejo assim como muito importante, e eu queria exatamente, ao pensar naquilo que o colega antes falava de novas SEBs, como seriam essas novas SEBs? Nova metodologia? Como essa nova metodologia? Eu vejo, talvez até a dificuldade maior para mim é de quebrar essa bolha. Como quebrar essa bolha do espiritualismo, vamos dizer assim, não sou contra a dimensão da espiritualidade, mas a RCC, a renovação carismática, que é muito forte, as outras comunidades aí que têm a televisão como a sua fonte de divulgação maior, outras comunidades aí que estão muito fortes, então fazem a bolha mesmo. É só o espiritual, o espiritual, o espiritual. Então, como quebrar essa bolha? Muito obrigado. Foi uma alegria muito grande de rever o Nivaldo, de rever o padre Luciano, o Marcelo, o pastor. Olha, uma alegria muito grande. Meu coração está mais quente. Tá? Boa noite a todos. A irmã que falou aí anteriormente, a irmã Meire, e também a Moema. Prazer grande conhecer você, Moema.
Um abraço e um beijão para todos. Gratidão, gratidão, José Ayrton. Que beleza. Sua partilha nos emociona também, né? Eu acho que é isso. Partilhar, eu sempre penso no Paulo Freire, né? Que dizia assim, quando a gente partilha uma conversa da gente, os outros escutando, eles se enriquecem tanto, né? A gente construi saberes. Um saber do outro vai construindo os saberes. É nessa dimensão que nós vamos caminhando, né? Então, não tem mais ninguém com a mão levantada. Eu passo, então, a palavra ao Marcelo. Gente, eu acho que foi muito importante essas colocações todas do grupo, justamente é um mutirão, né? E não se trata agora de responder. A gente pode sublinhar algumas questões. Por exemplo, o Manuel Godoy nos diz que temos que realmente reencontrar um novo modo, não só de ser igreja, mas de ser SEBS. Quer dizer, é preciso retomar um trabalho de teologia e de inserção que ajude a explicitar melhor o caráter dessas comunidades. A CNBB está falando em pequenas comunidades missionárias. O censo e a Constituição brasileira diz que quem diz a identidade é a própria pessoa. Se as SEBs dizem que elas não são apenas pequenas propriedades, pequenas comunidades, né? As SEBs têm o direito de se autodefinir. Não é o bispo, em um documento oficial de igreja, que diz o que é SEB. É a própria SEB. E, nesse sentido, é um trabalho, é um mutirão, é um trabalho comunitário que vai clareando, né? O Manuel e o Gildo dão dicas nessa linha, tocar no coração, diz o Manuel. É preciso tocar no coração. A gente vive uma pastoral muito de ideia, muito de cabeça, muito de rito externo. Tocar no coração é tocar na interioridade da fé, da espiritualidade, do amor. O pastor Manuel insistiu nisso, tocar no coração. E o Gildo traduzia isso como voltar à raiz do Evangelho. Um amigo meu, que é teólogo espanhol, jesuíta, agora casado, José Maria Castilho, 96 anos de idade. Vocês encontram dele agora um novo livrinho, Nas Vozes. Sabe como é o nome do livro? O Evangelho Marginalizado. Aí eu encontrei na Itália e perguntei, mas Pepe, a gente chama ele de Pepe Castilho. Pepe, que evangelho marginalizado por quem? Ele disse, pela igreja. A igreja marginou o evangelho a tal ponto que um pensador comunista do tempo da União Soviética, ateia, contra a religião, disse numa reunião deles, fiquem tranquilos, não se preocupem em ficar lutando contra o cristianismo, porque enquanto tiver igreja, o cristianismo não é praticado. Fique tranquilo. Não estou dizendo que nós aqui acreditamos nisso, nem pensamos assim, gente. Eu estou dizendo que o testemunho foi esse. O testemunho da igreja cristandade, da igreja que alguns aqui disseram se afastou muito das bases, tal, mas a igreja nunca teve nas bases. Ou melhor, teve nos primeiros séculos. Depois casou com o império. Então, nesse sentido, seria bom vocês procurarem esse livro, O Evangelho Marginalizado, José Maria Castilho. Um livro pequeno, vocês vão ver que preciosidade.
Agora, a irmã Meire traz uma coisa que, de alguma outra forma, Moema tinha tocado, mas ela trouxe muito essa questão da mulher. E se a gente está falando em mutirão da profecia, nós dependemos essencialmente das mulheres, porque a profecia bíblica começou pelas mulheres, quer dizer, no Primeiro Testamento, as primeiras profecias são cânticos de mulheres, é o cântico de Miriam, irmã de Moisés, é o cântico de Ana, mãe de Samuel, é o cântico de Débora, a juíza. São os primeiros textos proféticos da Bíblia. E no Novo Testamento, a primeira profecia, sabe de quem é? Isabel. De acordo com o Evangelho de Lucas, Maria visita Isabel e ela diz: o Espírito do Senhor veio sobre mim, quer dizer, significa, e o menino que está no meu seio está pulando, de onde me vem a alegria que é a mãe do meu Senhor. Quer dizer, a primeira profecia do Evangelho é o encontro de duas mulheres que se amam, que são parentes, que detectam a presença divina uma na outra e cantam a libertação do mundo. O Magnificat é o cântico da libertação profética do mundo. Então, a profecia tem essa dimensão feminina na raiz. E uma igreja que, como diz o Anivaldo, para obedecer ao direito canônico do João Paulo II, diz que mulher não pode entrar no presbitério, ela não está sendo apenas, digamos assim, ela está sendo anti-evangélica, antiprofética, anticristã. E aí é como eu estou dizendo, o mutirão da profecia seria reagir a isso. Não basta lamentar. Enquanto a gente só lamentar, não muda nada. Agora, não vai ser o Anivaldo sozinho que tem a tarefa de reagir a isso. Ele é padre de outra diocese, mas teríamos que juntar um grupo, inclusive de leigas e leigos ali daquela paróquia, ajudá-los, formá-los, quer dizer, fornecer substrato, né, substância, para que eles possam exercer essa profecia. E aí sim a gente apoiar. Eu acho, por exemplo, eu fui afastado de uma igreja em que eu celebrava, Igreja das Fronteiras, porque colocava a mulher no altar junto comigo. Mas qual foi a minha profecia no caso? Foi, então eu não celebro, acabou. E desde então não celebro mesmo. Eu celebro ágapes, missa não. Então, gente, a profecia é feminina e cada um de nós tem que ir aprendendo o tempo todo isso. E aí eu queria ler para vocês um trechinho desse livro aqui, Creio na Justiça e na Esperança, do Pedro Casaldáliga. É o começo do diário dele, página 85, dia 31 de maio de 1973, portanto, faz 50 anos. O Pedro diz, segundo a minha consciência, permanecer na igreja fica condicionado a dois fatores. Vejam só que palavra forte. Permanecer na igreja. Primeiro, que se denuncie a aberração, é a palavra que ele usa, não é palavra minha, está aqui escrito. A aberração da religiosidade cultualista, lutando de todas as formas para superá-la em si e nos outros. Segundo, que se tenha consciência de que a Igreja Católica e todas as igrejas que pretendem ser cristãs estão chamadas a se converterem à fé profética de Jesus. Desde que eu li isso,
eu fui confirmado neste fato. Se eu quiser ser verdadeiramente cristão, eu tenho de passar de uma religião ritual para uma fé profética. Para mim, isso foi um problema enorme. Eu sou beneditino, fui formado em liturgia, adoro celebrar, adoro, mas eu me obriguei a fazer esse trânsito. E quando eu digo isso, não quer dizer que eu já fiz, não. Eu estou procurando fazer, estou me esforçando para continuar nesse caminho. Então, gente, isso que o Pedro falou em 73, lá no Araguaia, hoje é muito, muito, muito mais urgente, muito mais sério e necessário, me parece. Porque hoje, a religiosidade católica que havia na época, e aí eu lembro que o Godoy falou, em 73, era muito perto do concílio, a gente estava ainda com as influências do depois do concílio, os círculos bíblicos, as semanas de liturgia, toda era uma novidade, era um namoro, né, com a renovação da igreja. Hoje, quando eu entro numa paróquia e eu descubro o devocionalismo barroco da época da minha avó, não é a mesma coisa. Eu penso que é. Eu passei com Darlan na frente de uma igreja em Salvador e estava 3 horas da tarde, no sábado, bênção do Santíssimo Sacramento. E eu disse para ele, olha, isso aqui, eu era menino e atravessava a rua da minha casa para participar na escola, na Capela das Irmãs da Sagrada Família. Mas depois eu me dei conta, não, naquela época aquilo era uma coisa inocente. E o povo fazia aquilo porque não tinha Bíblia. Agora, terço dos homens, não sei o que de Jericó, essas coisas que vocês conhecem, que nas paróquias tem, elas são barreira para impedir a renovação que o Papa Francisco propõe à Igreja, que é do Concílio Vaticano II. Então, nesse sentido, quando o Luciano pergunta como caminhar, como fazer juntos, eu acho que vocês deram a resposta, tocar no coração, voltar à raiz do Evangelho. O Dom Helder falava de minorias abraâmicas. Então, por exemplo, um grupo do MTC, aqui de Recife, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, que resolveu, por conta própria, se encontrar de 15 em 15 dias, no sábado à tarde, e celebrar entre si. E celebrar a memória de Jesus, o ágape, homens e mulheres. Tem que pedir permissão a quem para viver o Evangelho? Em 1220, eu acho que 8, o Papa, penso que foi Inocêncio III, chamou Santa Clara de Assis, em Roma, e disse: ela, minha filha, eu aprovo a regra que você fez, mas vou lhe dar permissão para mitigar essa proposta de pobreza que está muito rígida, muito séria, muito, muito dura para vocês. Ela diz: Santo Padre, eu lhe peço que o Senhor perdoe os meus pecados e eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados, mas não que me dispense de viver o Evangelho de Jesus. E eu penso que é isso aí. Ninguém precisa pedir permissão a bispo nem padre para viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é essa comunhão. Então, sem romper, sem fazer atos que vão agredir e criar simplesmente divisão, mas a gente vai juntos fermentando esse caminho de uma profecia amorosa, afetuosa,
mas ao mesmo tempo corajosa e desafiadora. Vocês concordam comigo? Penso que a formação desses pequenos grupos, frágeis, pequenos, não precisam de institucionalizar, eles vão sendo esse caminho, não há receita, não há uma receita única, não há uma resposta para dizer, mas é muito, muito importante essa esperança teimosa e esse fato da gente ensaiar desde agora o novo que a gente propõe. Pessoalmente, para mim, a raiz é a espiritualidade profética, é a escuta da palavra, é a oração bíblica, porque o profeta é aquele que escuta para poder falar. Então, não basta o ativismo, não basta a atividade. A raiz da profecia é a espiritualidade comunitária, é o viver juntos a fé, alimentar a fé um do outro, é alimentar essa caminhada. Então, o Godoy tem toda a razão a respeito do novo modo de ser SEBS, né? E o que a gente viu lá em Rondonópolis foi essa adaptação da caminhada profética, da caminhada libertadora, em todas as dimensões. O pessoal que estava lá de Cáritas, do CIMI, né, indigenista, a Pastoral da Terra, todo canto. Quer dizer, sem precisar de categorizar, será que isso é SEBS? Será que não é SEBS? Quer dizer, é a caminhada libertadora, é a nossa comunhão nos grupos pequenos, e aí a gente vai em frente. Certo, pessoal? Muito obrigado pela alegria da gente poder estar aqui juntos. Muito obrigado pelo que vocês me ensinam diariamente, todo dia, o tempo todo. E estamos juntos, né? Um beijo no coração, irmã Meire. Me recordo muito do nosso encontro em Salvador. Manuel, uma palavrinha. Quando eu ouço, e o Marcelo é bastante insistente nisso, nos nossos encontros, a questão da profecia, eu vejo assim que o cristianismo, que foi divulgado, difundido, ele teve um papel de encobrir a profecia. Mas Jesus Cristo e a sua proposta, ela tem um radicalismo tão forte que passam séculos e daqui a pouco volta esse núcleo duro onde está Jesus e a profecia. Tem um autor inglês, que eu não sei se o Marcelo conhece, o Terry Eagleton, não sei se conhece. Ele tem um livrinho que se chama o Debate sobre Deus. O Debate sobre Deus, Razão, Fé e Revolução. Ele tem uma afirmação que sempre mexe comigo. Ele diz assim, primeiro, são algumas afirmações muito rápidas. Primeira, o Novo Testamento é um destruidor brutal das ilusões humanas. Se você seguir Jesus e não acabar morto, aparentemente, alguma justificativa será necessária. Vejam aí. Se você seguir Jesus e não acabar morto, aparentemente alguma justificativa será necessária. O rematado significante da condição humana foi alguém que defendeu o amor e a justiça e foi morto por isso.
a verdade traumática da história humana é um corpo mutilado. Então, são afirmações que para mim, é isso que eu chamo, fazem parte desse núcleo duro da verdade sobre Jesus e do radicalismo do seguimento de Jesus. Então, eu sempre me questionei quanto a isso, né? Se você seguir Jesus e não acabar morto, você tem que dar alguma justificativa. Mas era só isso. Gratidão, Manuel. Gratidão. É fantástico isso, né? A gente ir fazendo toda essa nossa reflexão. E, com certeza, o nosso coração, nessa noite, está mais agradecido pelas partilhas, pela nossa conversa, pela riqueza, né, de cada reflexão. Eu, particularmente, agradeço de coração esse momento, né? Graças a Deus, aí nós tivemos aqui reunidos em torno de... Teve até 62 pessoas, né? Estamos com 47 agora, mas, graças a Deus, o objetivo, se o padre Luciano e o padre Mário recordam, o nosso objetivo era 50 pessoas, né? E a Divina Ruá nos presenteou com isso, né? Graça. Que beleza. Então, eu creio que vamos chegando ao final, né? Já passamos da hora, 48h47, né? E foi uma riqueza, cada minuto aí é uma gota, né? Que tão preciosa que a gente bebeu ela, cada momentinho dela, né? Dessa gotinha. Faço uns agradecimentos, né? Já falei do padre Luciano, do padre Mário, uma gratidão, né? Porque nós três aí tivemos nessas conversas aí para tentar organizar esse momento nosso, né? Foi muito, muito importante. E, claro, agradeço de coração, Marcelo, gratidão, 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 meu amigo. Gratidão mesmo de coração, né? Sua presença é enriquecedora, não só agora, mas ao longo da minha vida, né? A gente acompanha você, olha, desde que eu me... A gente vai falar da idade da gente, não é o caso, né? Então, agradeço de coração. Também peço para o Luciano agradecer a Dom Gabriel, né? Agradecer ele pela sua palavra, mesmo no aeroporto, né? Teve ali um momentinho para poder estar com a gente também, partilhando as suas impressões, né? Enriquece muito a nossa caminhada, né? E a todos vocês, todos e todas, homens e mulheres, né? Que a Divina Ruá ilumine com a sua presença divina cada um de vocês. Que possa essa graça acontecer no coração nosso, iluminando a nossa vida, fortalecendo o nosso coração, a nossa caminhada, nos pequenos passos que vamos dar, né? Eu não vou esquecer da palavra aí que Marcelo trouxe do Papa, né? Aí, a estarmos sentados ao pé da porta, né? Estamos nessa porta, nessa conversa, como o nosso povo faz no finalzinho de tarde, né? Senta na beira da rua, onde pode, né? Aqui no interior ainda tem isso, né? Senta na beira da rua, coloca a cadeira ali, nessas conversas, nessas partilhas, né? Que riqueza tem isso ainda. Em muitos lugares já, infelizmente, não existe mais. Então, esse agradecimento muito especial. E eu encerro esse momento com o último parágrafo do Pacto das Catacumbas de 2019. E ele diz assim: celebramos esta Eucaristia do Pacto como um ato de amor cósmico. Sim, cósmico, porque mesmo quando tem lugar no pequeno altar de uma igreja de aldeia, a Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sobre o altar do mundo. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo, saído das mãos de Deus, volta a ele em feliz e plena adoração. No pão eucarístico, a criação propende para a divinização, para santas núpcias, para a unificação com o próprio Criador. Por isso, a Eucaristia é também fonte de luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente e leva-nos a ser guardiões da criação inteira. Para mim, encerra muito bem a questão do pacto, né? E me recordo da palavra do Teilhard de Chardin,
quando faz a missa sobre o mundo, né? Um momento, uma poesia, uma missa, né? Um escrito dele que é tão, para mim, muito forte, né? Me marcou muito a minha vida, ainda marca muito a minha vida essa celebração, né? Quando não se tem nada, mas tem a vida para celebrar a Eucaristia. Então, gratidão pela presença de vocês e vamos continuar a nossa caminhada, né? Vamos continuar. Nós queremos desenvolver mais esses espaços ainda para continuarmos a nossa caminhada em conjunto, tá bom? Deus abençoe, Deus nos fortaleça e nos ilumine hoje e sempre. Podemos abrir os microfones e nos despedir. Valeu. Gente, muito obrigado.